graça. Já deixo desde já um beijo no coração de cada um dos ouvintes que nos acompanha pela TV Like Life, nesta programação Rompendo Fronteiras. Esta noite de bênção, noite de graça, noite de maravilha. Nós temos chegado um pouco atrasado aqui, né? Mas Deus é bom demais, Deus é bom demais. Quero louvar a Deus pela vida aqui de cada um que nos acompanha para a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje, de imediato, já quero apresentar, diácono, presbítero? Diácono Ed. Que Deus abençoe, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite. Amém. Prazer é meu estar com vocês. Que Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus, né? Aqui não temos tempo de nós conversar, né? Mas nós vamos deslanchando aqui em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, Rose. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. Que Deus possa abençoar. Então, vamos estar fazendo uma oração, apresentando esta programação, que nos honra com a sua presença aqui. É claro, primeiramente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas tem um Ed aqui, que vai ser o preleitor da palavra. Amém. Antes de tudo aqui, nós vamos conversar sobre o altar, né? Porque eu acredito que quando o altar é restabelecido, como foi no povo de Israel, e ele é restabelecido, Deus, a Bíblia nos fala que Deus ele virava as costas para o seu povo quando deixava de lhe adorar. Mas quando o altar era restabelecido, Deus virava a sua face. Então, nós vamos falar sobre o altar nos dias de hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o nosso varão aqui nesta noite, nosso convidado, vai ser o preleitor nesta noite. Para nós. Amém. Amém. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Graças a Deus, através da vida do Reinaldo, né? Temos apresentado. Mas sinta-se em casa. Vamos orar a Deus nessa noite? Apresentar aqui em oração. Você que pode, já pode mandar mensagem. Você que pode pedir oração aqui. Hoje nós vamos falar sobre altar. Em nome de Jesus Cristo, né? Amém. A Bíblia nos fala que Abraão, ele ia oferecer o seu filho, Isaac. Foi na onde? No altar. Então, altar é lugar de oferecer e também de receber de Deus. É o que nós vamos falar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, vamos apresentar a Deus. Amém. Já acredito que nesta noite Deus já se faz presente para a glória do Senhor dos Exércitos. Falamos com o Pai. Senhor, soberano, bendito Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, já quero te agradecer pelo culto de hoje, pelo dia que o Senhor nos deu. Agora é chegada a noite nesta programação Rompendo Fronteiras. Em nome de Jesus, toma a vida do Ed, Senhor, agora a sua família, a tua casa, o seu ministério, o teu chamado, abençoa a Rose. Toma em tuas mãos o sonoplasta, Senhor, a glória que está aqui nesta noite, nos guiando, nos conduzindo nesta programação. E a cada ouvinte, Senhor, da glória que está sintonizado nesta programação, vá de encontro, Pai, porque eu acredito que nesta noite para eles também tem uma palavra de cura, de salvação, de transformação para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Então, a Rose traz uma palavra aqui, Rose, para que nós possamos já entrar aqui dentro do contexto bíblico que é sobre o altar, e nós conversamos sobre isso em nome de Jesus. Tá bom, então vamos colocar aqui. Então vamos iniciar aqui no Êxodo 27:1. E fala assim, ó. Fará também o altar de maneira de acácias. 5 covados será o comprimento e 5 covados será a largura. Será quadrado o altar, e 3 covados a sua altura. Certo? Ed, isso aqui é só para nós podermos entrar dentro do contexto bíblico sobre o altar. Mas eu quero que você tenha liberdade de falar aqui sobre o altar. Mas me lembro também, a Rose tem falado aqui do altar que foi feito, porque tem vários altares. Sim. Que foi apresentado na presença do Senhor. Eu quero trazer esse altar para os dias de hoje, tá? Porque Josué, capítulo 1, a Bíblia vai nos falar que Deus anima, lhe dizendo, tenha bom ânimo. Exatamente. E nós vamos ver que Deus fala para Moisés, Deus fala para Josué, o meu servo Moisés já é morto. Então tu farás esse povo atravessar o Jordão. E o interessante é que no meio do Jordão, Deus manda Josué levantar um altar. E quando nós falamos de altar, é restabelecer a presença do Senhor. Altar também é lugar de sacrifício, de você apresentar a Deus. E eu queria falar para o Ed
nos dias de hoje, porque assim, para que nós possamos receber de Deus, porque eu acredito, Ed, e pode me corrigir nisso, porque nos dias de hoje nós vamos para a igreja para pedir. Exato. Nós vamos na igreja para falar, Deus me dá. Mas quando nós vemos aqui a igreja estabelecida aí no Antigo Testamento, que era mais tenda, era lugar de se oferecer. Então nós vamos entender nos dias de hoje que para que nós possamos receber de Deus, primeiro nós temos que ofertar. Primeiro nós temos que oferecer um culto de gratidão a Deus antes mesmo de Ele nos abençoar. Para que Deus possa abrir as suas mãos sobre nós e nos abençoar dentro disso. Então, o que nós podemos aprender nos dias de hoje, Ed? Como o senhor tem dito aí, realmente, hoje em dia... Fica à vontade, dá lugar, Varão. Hoje em dia, as pessoas vão para a igreja, eles querem que Deus faça. É assim mesmo. Deus tem que fazer. Se Deus não faz, eles abandonam. Abre mão de tudo. Porque acha que Deus é obrigado a fazer, porque como o poder de Deus é para poder nos beneficiar. Mas como Deus vai nos beneficiar se nós não conseguimos nem nos entregar a Ele? Não conseguimos nem reconhecê-lo como Deus. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja simplesmente para pedir. Mas nós reconhecemos a soberania do Senhor? Não reconhecemos. Nós achamos que Ele é obrigado a fazer. E se Ele não faz, nós viramos as costas e ainda falamos que Deus é esse que não fez o que me prometeu. Verdade. Que Deus é esse que não faz por mim o que tem que fazer. Porque Ele é obrigado a fazer, né? Ele é obrigado. Hoje as pessoas imaginam Deus com aquele chapéu de pastel e um prato, uma bandeja na mão para nos servir. Não é assim. Então eu vejo nos dias de hoje, Ed, que as pessoas elas são frustradas porque elas vão para receber. E é o lugar de você oferecer. Exatamente. Então há essa frustração nos dias de hoje, porque eu vejo meio que banal as coisas, porque assim, para me liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, eu não tenho que pagar. Para que você possa alcançar as bênçãos de Deus, não tem uma oferta alçada. Porque se nós vivermos pela lei e andar nela, Deuteronômio 28 fala que as bênçãos é ela que vai nos seguir, varão. Então se eu ficar atrás das bênçãos e correr atrás dela, eu vou me fatigar e além de tudo não vou receber. Exato. Então, mas as bênçãos de Deus, eu acredito que ela tem carimbo, ela tem um remetente. Se for para chegar lá na casa do Ed e a minha casa está na frente, ela pula, mas chega nas tuas vezes. Vai chegar na sua casa, porque a promessa é sua. E é Deus. Então, nós podemos ver que quando o altar, eu acredito, Ed, que o altar nos dias de hoje, para que Deus possa nos abençoar, para que nós possamos oferecer a Deus e Deus possa nos abençoar, o altar que nós temos que levantar é dentro da nossa casa, varão. Exato. E hoje em dia também é assim, né, pastor? As pessoas, elas cobram até mesmo do pastor, que está ali no altar. O pastor está no altar, ele é obrigado a profetizar, porque se não profetizar, não foi um culto abençoado. Não foi, isso mesmo, varão. Hoje em dia, a palavra não está tendo muito valor. Hoje em dia não dão valor para a palavra. E o incrível que é assim, né? Você fica o culto todo, o culto é bênção, e no final do culto as pessoas ainda querem oração com o pastor. Isso. Eu concordo com o Ed está falando aqui, porque no momento do louvor, parece que é a hora que todo mundo se entrega. Parece que todo mundo chora, mas o louvor é como se fosse a terra que está sendo semeada para lançar a semente, a qual é a palavra. É a palavra. Porque a Bíblia nos fala, e conhecereis a verdade vos libertará. E qual que é a verdade? A palavra. É a palavra de Deus. Então, assim, nós vamos entender que porque acho que é Zacarias que fala que o povo, ele perece Por falta de conhecimento. Então nós temos que ter... Josué nos fala assim, não aparta-te, Deus fala para Josué, não aparte de ti este livro da lei. É a palavra que nos impulsiona, que nos faz prosseguir avante. E as pessoas, na hora da palavra, mano, como você falou, se não tiver profecia, se não tiver... O povo abandona. Abandona e ainda sai falando assim, você viu? E aí fala que é usado por Deus. Mas não entendeu que a palavra foi direcionada. Oh, Senhor, a palavra é direcionada a ele. A palavra que cura é a palavra que transforma. Não é a profecia. A profecia é um complemento da palavra. Isso mesmo.
Porque a profecia ela vem de acordo com que a palavra é lançada. Não que a profecia vai curar. Verdade. E hoje em dia as pessoas vão para a igreja justamente por isso. Mas assim, mas as pessoas elas têm essa dificuldade, né? Assim, e a gente às vezes pergunta assim, mas que Deus é esse que você serve, que você não confia? Né? É bem diferente, né? Olha só, quero louvar a Deus aqui pela vida do Michel. Michel Massal, um beijo no teu coração. Não sei se está de plantão hoje, mas que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pelo Elvis, tá? Elvis Ferreira, que Deus abençoe também. Um grande amigo, conheço há muitos anos. Paulinho né? Chocolate. Paulinho Chocolate tá aqui. Paulinho Ele tá na segunda-feira. Ele tá na segunda-feira, né? Eu acredito que sim. A programação abençoada, que Deus abençoe em nome de Senhor Jesus Cristo. Sônia Batista. Minha esposa. Ô, glória! Sônia. Sônia, um beijo no teu coração. Manda aqui, tá? Que o Ed tá aqui pra responder. Isso. Ó, como é que não, cara? O Ed tá aqui, tá? Sônia, interage, coloca o varão amor. aqui. Coloca o varão no estreito aqui, tá? Isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, beijo no seu coração, Sônia. Deus abençoe. Paulinho Chocolate, beijo no seu coração também. Para a glória do Senhor. Aqui, a Paula de casa, nós estamos aqui, Deus abençoe, nós vamos estar orando pela sua vida. O David faz uma falta grande aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Quem mais aqui? Quem mais está conosco aqui? Quem mais, Rose? Não, nós temos a Paola, muito Gustavo, obrigada. Isso, Que é o Gustavo. varão também, muito que Deus obrigada. abençoe. A todos aqui, para a glória do Senhor, dos Exércitos. Tiver dúvida, manda aqui sobre o altar, tá? Verdade. Porque se nosso casamento tiver no altar, vai bem. Vai bem. Se o nosso trabalho tiver no altar, a nossa vida secular vai bem. Vai bem. Porque Deus ele tem um projeto sobre as nossas vidas, como o varão falou aqui, que é o cumprimento da palavra, tá? Que é a profecia, né? Nós vamos ver que Deus, ele tem o beneficiado, somos nós. Quando nós colocamos no altar a nossa vida na presença do Senhor. Exatamente. E uma coisa, se nós estamos aqui hoje, é porque houve uma promessa. Oh, glória! Houve uma profecia lançada. Sim. Porque nós não estaríamos aqui se essa profecia não tivesse cumprido. Exatamente. Né? É Então, verdade. mas só que nós viemos aqui não por causa da profecia, mas sim por causa da palavra. Nós nos mantemos na presença por causa da palavra. Se fosse pela profecia, nós teríamos parado no meio do caminho, porque a profecia não foi lançada no dia e no dia seguinte já estava se cumprindo. Verdade. Não é assim, pastor? A profecia ela é lançada, mas aí você tem que estar na posição para que ela se cumpra. Número 1, né? É o número 1. Número 1, para que possa se cumprir a palavra. Ó, vamos responder É a posição, viu? É isso aí mesmo. Porque não adianta, varão. Tem um amigo meu que hoje é um obreiro, tava lá na igreja dele. Um beijo no teu coração, Everaldo Santos Cândido, Deus o abençoe. Ele tinha promessa, mas... Porque nasceu no berço evangélico, ele fala, né? Ele nasceu no berço evangélico, já manda aí, já, Rosa. E ele, pelo fato de ele saber que quem era Deus, mas não servia, mas ele tinha um temor. Ele falava, eu tenho uma promessa, então eu não vou morrer. Não vai acontecer nada comigo, porque eu tenho a promessa. Mas a promessa para se cumprir foi o que o Ed disse. Posição. Porque quando nós estamos na posição, Deus ele entra para transformar a nossa vida. Porque não adianta você viver numa vida de luxúria lá, de qualquer jeito, de uma vida de lascívia, trancado no pecado de qualquer jeito, e querer viver a promessa. Não vai ver. Não tem como, Ed? Não tem. Não tem. Vai Então, número 2, abre mão das práticas, dos desejos, das vaidades. Então, vamos responder aqui a pergunta do Elvis. Elvis Alves. É o Elvis. Ele está perguntando por que o crente se fala muito. Então, a gente vai explicar para ele porque ele precisa conhecer, né? Porque o crente... Ele está perguntando assim, ó. Por que o crente fala tanto, varão? Essa pergunta, eu que vou responder, porque ele fala assim, esse negão, esse Dallas, ele fala... Ô Elvis, a minha esposa também fala isso, tá? Ela fala assim, Dallas, você fala muito. Elvis, ele não me deixa quase, o meu espaço é tão pouco. Varão, deixa eu falar aqui pra você, Elvis. Nós temos esse desejo no nosso coração, e a palavra de Deus, ela fala assim, ide. A todo momento, hoje meu dia foi, eu lancei o meu dia na presença do Senhor. Eu poderia muito bem estar na minha casa, no meu conforto, mas eu preferi, isso foi uma escolha. Dentro do chamado que Deus me colocou. Então, eu sou prisioneiro de Cristo, como fala Paulo. Então, eu estou falando de Cristo aqui, na hora que eu ir embora, eu faço uma oração. Se for para parar em algum lugar, se eu ver alguém na rua,
eu falo de Deus porque eu quero respirar isso. Então eu tenho um prazer nisso de falar de Deus. E eu não posso me calar. Então, Elvis, como antes que você me conhecia, muitos anos, trabalhei com ele, eu sempre falei, e hoje eu estou mais motivado mais ainda, porque o Espírito Santo ele me impulsiona a isso. Amém, varão? Então eu creio que os crentes que é calado, ele está meio que retraído. Né? Então nós falamos mesmo de Deus para a glória do Senhor. É isso mesmo. Tá bom? Bom, então vamos aqui, ó. Tem um pastor aqui, nossa, de onde que ele é? Pastor Genivaldo de Itapetininga da Bahia. Eita, Jesus amado. Nossa, Deus abençoe sua vida. Manda, varão, manda aqui uma pergunta. Se quiser uma oração, eu falo assim, Ed, se quiser uma oração, fala qual é a oração. Porque o Ed vai lá e fala assim, Deus, abre uma porta, mas o cara já tá com a porta abençoada. Verdade. Hoje eu falei na igreja assim, ó. Salmo de número 122. Davi, casamento, uma benção. Aí os seus filhos, tudo nas melhores faculdades de Jerusalém, né? O seu reinado já estabelecido, cessou as guerras, um momento de paz, de alegria, mas tinha uma tristeza no coração do rei. Mas a Bíblia nos fala que ele se alegrou quando lhe chamaram para ir na casa do Senhor. Então assim, nós podemos entender que você fala assim, pastor, ora nesta área. Então nós vamos interceder nessa área. Exatamente. Porque é uma porta aberta. Vamos orar para que Deus abra as portas. Então, pastor, a minha situação, meu casamento. Então é sentimento. Então nós vamos orar. Então você que pode mandar mensagem, né? E que nós vamos falar aqui, ó. Então é nessa área, nós vamos levantar um clamor aqui no final dessa programação para que o nome de Deus venha a ser glorificado em nome de Jesus. Verdade, então vamos lá, olha a Sônia aqui. Sônia tá interagindo bem, viu? Pode mandar, Sônia. Em Sônia, nome de Jesus. a Sônia tá falando aqui assim, ó, que muitos não querem viver o princípio. Fazem sacrifícios e abrem mão do seu próprio eu. Né? As pessoas não querem entrar no sacrifício, né? Então, ela falou de princípio, né? Falar de princípio é mais fácil você obedecer. É melhor você obedecer do que sacrificar. Fica sacrificar, verdade. Porque isso aí acaba virando uma coisa que tola, né, varão? Exato. Saul, filho de Quins, pai de Jonatas, tio de Abner. A Bíblia nos fala que ele foi o primeiro rei de Israel a reinar sobre as 12 tribos de Jerusalém. Deus manda Samuel falar com Saul para acabar com os amalequitas. E o que ele fez? Pegou o rei Agag como refém, querendo ter lucro. E entristeceu o coração de Deus, porque ele desobedeceu uma ordem. Aí, sabe o que ele vai fazer? Aí parece Samuel, viu lá os boi mugindo, né? Falou, você desobedeceu a Deus. Aí sabe o que ele foi falar para Deus? Para Samuel? Eu vou fazer um sacrifício. Porque se eu fazer um sacrifício, Deus volta para mim de novo. Olha o altar. Olha o altar de Você novo. tá entendendo? Verdade. É sacrifício de todo. Porque não adianta você restabelecer o altar. Porque se nós for ver Ezequias, a Bíblia nos fala que ele era jovem quando ele restabeleceu o altar. Ele, quando restabeleceu o altar, desce no vale e manda destruir todos os outros altares que serviam a outros deuses. E isso alegrou o coração de Deus. Não precisa fazer sacrifício de tolo, de você levantar um altar na presença do Senhor e ainda não largar as práticas. Exato. Alguns desejos, algumas coisas, porque nós temos que se entregar no coração de Deus. A serva do Senhor falou de princípio, e isso aí é um dos princípios, tá? Em nome de Jesus. Pode ficar à vontade, Rose. Bom, aqui, na verdade, tem muita gente interagindo Não, aqui, né? agora vai ficar pro Ed aqui, vai ficar pro Ed. Vai ficar pro Ed. Ó, Ed, aqui o pastor Genivaldo tá comentando assim, ó. Mas o povo de hoje não quer obedecer. Não, o povo quer fazer o que eles querem. Isso é bem verdade, né? Então, essa é a verdade. O povo de hoje, eles não querem obedecer o que está na Bíblia, né? O que é baseado em Bíblia. Eles querem fazer da sua forma, igual nós estamos falando. Depois eles querem cobrar a Deus. Sim. Eles querem cobrar a Deus, eles querem fazer da forma dele, e depois eles falam que Deus não está cumprindo o que está lá. Ele lê a Bíblia, entende da forma que ele quer,
e ainda culpa a Deus. Ele que forma na sua mente a interpretação. Exatamente. Na verdade, assim, ele tem que obedecer, só que ele desobedece, na verdade. Ele Verdadeiramente desobedece. Qual que é o nome do pastor? O pastor Genivaldo. Genivaldo da Conceição de Jesus. Ele é lá de Itapetininga, da Bahia. Genivaldo, olha só. Todo o pastor, ele tem um rebanho. Exato. Aí, acontece que tem um tempo para isso. Porque Davi, ele foi ungido na casa do seu pai, em Jessé, lá em Belém de Judá. Quando ele foi ungido a rei, para onde ele foi? Ele voltou para o pasto. Então nós vamos entender que é um processo na nossa vida. Não é de qualquer jeito as coisas. Então assim, eu acredito que, como a esposa, a serva do Senhor falou aqui, que tem que ter princípio. Então teve o início, um chamado que Deus falou sobre a sua vida. Aí fala assim, eu não tenho rebanho ainda. Então nós vamos ter esse processo para que as ovelhas cheguem. Mas para isso, para que você possa ter esse rebanho, as ovelhas, você que vai ser aquele que vai ensinar as ovelhas, porque eu lembro quando Acabe foi para a guerra, aí mandou chamar Micaías, e ele falou, eu vejo as ovelhas dispersas sem pastor. Quer dizer, tá de qualquer jeito o negócio aqui. Tá entendendo? Então assim, se tá desobediente, é porque não tem uma liderança. Ou então não quer um líder sobre ele. Quer viver uma vida dissoluta de qualquer jeito. Amém? Pode mandar aí, Rosa. Bom, então o pastor Diego tá aqui, ó. Bem-vindo, pastor Diego. Muito obrigada, viu? Pastor Diego Dias, manda aí também. Isso, pode mandar aí pra gente interagir. Aí a gente tá aqui em Josué, né? 8:30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal. É isso Olha, mesmo. Todos esses homens, para eles poderem alcançar a vitória, eles levantaram um altar. O altar no dia de hoje significa, você pode até entender, eu vou ter que levar um púlpito na minha casa, eu tenho que pegar, juntar pedra na minha casa. Não, você pode fazer aquele cantinho que tem a escrivania, um altar de Deus. Você pode pegar uma cadeira, esticar e dobrar o seu joelho e formar aquela cadeira um altar de Deus, apresentar na presença do Senhor. Eu vejo também da seguinte forma, pastor, posso estar errado, se eu me corrigir se você quiser. Eu acho que o altar ele tem que estar dentro da gente. Também. Tem que estar dentro da gente. Porque muitas vezes eu monto um altar ali, mas ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali. Eu não vou me dobrar, não vou me posicionar perante ele. Se o altar não estiver dentro de mim, não vai adiantar um altar. O pastor Diego Dias aqui tá falando assim, ó. A palavra varão, o significado dela é o homem digno e de fé e temor a Deus. Vocês concordam, gente? O homem? Aqui, ó. Digno. A palavra varão, o significado dela é homem digno, de fé e de temor a Deus. Pastor Diego Dias. Nós temos que temer. O pastor Diego é um braço direito meu ali na igreja Assembleia de Deus, crescendo em graça. Que Deus abençoe sua vida. Né? Hoje fez falta lá na igreja. Né? E nós podemos entender que quem nos dá essa dignidade é o Senhor, e é o caráter que você tem que vai fazer você conquistar o respeito. Então, quando você assume um posto no trabalho, ou seja pastor de igreja, você está chegando agora. Vamos tomar conhecimento de Josué. Cara, Moisés morreu. A responsabilidade ficou para Josué. Eu vejo ele colocando a mão na cabeça e falar, aonde eu estou? Como é que eu vou fazer? Mas Deus conforta ele dizendo uma palavra simples. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Aí ele falou, então eu estou em casa. Então pode ter certeza que Jericó, cidade de Aí, pode ter certeza que esse Rio Jordão vai ser pouco para mim. Porque assim como Deus está sendo com Ed, se for comigo, eu vou ser vitorioso. Eu vou vencer as minhas batalhas. Pode ficar à vontade, Rosa. Bom, o pessoal tá aqui interagindo. Agora vai falar, o crente fala demais mesmo, santo Deus. Jesus que vai Tem a Ercília aqui também que tá mandando olá. Ercília, seja bem-vinda, Qual né? que é o nome? Ercília Diniz. Ercília,
Um beijo no teu coração. Ela que tá Deus falando a paz do abençoe. Senhor, Rose, Pastor Dallas, Amém. né? Então, tipo, ela deve nos conhecer. Seja Que bem-vinda, Deus muito obrigada. abençoe a Santa É Paz de verdade. Jesus Cristo. Nós vamos estar levantando um clamor. Pode mandar mensagem aqui, Valor, para a glória do Senhor. Pode interagir aqui que a gente vai Em nome responder. de Se a Jesus. gente não conseguir, mas assim, pode acompanhar depois. O que a gente puder, a gente vai interagindo aqui com vocês, tá bom, Ed, gente? traz para nós aqui, Ed. Olha, misericórdia. 30 mil para nós. Olha, meu Deus, ó, o negócio aqui assim. Quando é bom, é rápido. Varão, traga aqui para nós aqui uma situação de um restabelecimento de altar, onde o homem foi abençoado por Deus. Pastor, eu vou falar isso de propriedade. Ô, glória. É o melhor testemunho. Eu mesmo, eu era assim. Crente, temente a Deus, Senhor. mas eu não coloquei no altar a promessa que Deus tinha feito na minha vida. Porque Deus falou para mim que Ele me levantaria para pregoar a palavra dele. E eu fugia. Eu fugia disso. Aí eu parava no hospital. Senhor. Tive 3 pré-infarto. Nossa. 3 pré-infarto. Na verdade, você desobedeceu. Desobedeci. Então, né? Você pagou o preço. Ah, Senhor da Aí você teve que voltar pra conseguir. Isso é forte, viu? Aqui nós dá risada. É porque eu vejo assim Jonas, né? É meio que hilário. Isso. É meio que hilário. Você fala pra Deus, me usa, me levanta. Senhor, tem promessa. tem promessa. E quando chega a hora nós tememos, aí paga. Senhor da glória. Entendeu? É meio que hilário mesmo, né? Desobedeceu, né? Desobedeci. Você não foi um filho. Aí eu fui parar no sanatório. Senhor da glória. Fiquei 15 dias internado. A segunda vez, do lado de uma enferma em estado terminal de câncer. Senhor. Ela cheirava mal e eu não sentia aquele cheiro. Eu sentia a compaixão dela. E outros que morreram ao meu redor. E eu ali, a minha esposa até chegou a pedir para a pastora ir orar, porque ela achou que eu não voltaria mais. Mas Deus usou o pastor e falou que a minha doença não era para a morte, mas sim para a honra dele. Aí eu vim me posicionar, né, irmã? Aí é o lugar. Aí ali você voltou. Não, hospital, penitenciária. Então. É escola, é escola. Aí isso, tipo assim, você falou, meu Deus, Não, é eu escola. preciso. Eu preciso. Aí Eu voltei. preciso. Voltei. Aí passou o tempo e vou eu enfermo de novo. Aí vou para lá em Itapevi. Senhor. E eu e minha esposa sozinha comigo. Coitada, ela chegava do serviço e ela me visitar. Mas isso, Deus estava trabalhando no meu exterior. Ele estava restaurando um altar que eu mesmo tinha bagunçado. Sim, Que eu tinha tirado do lugar. verdade. Ele estava restaurando. Aí ele me levou a uma enfermeira desviada para cuidar de mim ali. Mas o Senhor, ele cuidou tanto que todos que tocavam em mim eram cristãos. Glória Não a teve um ímpio a tocar Não, em mim. aí o que aconteceu? Isso foi uma prova que você tinha que voltar. Eu tinha que voltar. Porque se eu continuasse, talvez eu não estaria aqui mais. Sim, né? não O Senhor me estaria. recolheria porque não queria perder. Verdade. Ele ia perder a ovelha dele. Que é assim que o Senhor faz, né? Ele vai dando oportunidade, você não se reconcilia, ele te tira, ele te recolhe porque ele não vai perder você para o mundo. Verdade. Se você é um escolhido. Verdade. Aí ele me levou uma moça desviada. E ele me usou para poder falar com ela. Aliás, o meu neto, Rose, você tem uma ideia, meu neto, ele ligou num dia que eu estava lá, porque eu sangrava e obstruía o canal da urina e coagulava, e tinha que puxar com a seringa. E meu neto ligou e eu estava com o canal obstruído. E eu sempre rindo, brincando. Aí meu neto ligou e falou assim, vô, Olha, Papai testemunho do forte. céu vai te curar. Aí meu olho encheu de lágrimas. E eu coloquei no Viva Voz e ela ouviu. E ela chorou. Ela falou para mim assim, eu vou na igreja hoje e vou orar por você. Eu falei, amém, irmão. Vai sim, ora por mim. Aí ela foi. Na segunda, eu fui para cirurgia, Rosa. Fiz cirurgia na bexiga. E saiu de lá. Aí na segunda-feira ela voltou. Ela falou para mim assim, toda feliz da vida, sorridente. Ela só andava de cabeça baixa. Na segunda-feira ela voltou toda sorridente. E falou para mim assim, era tudo o que eu precisava. Eu encontrei novamente, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Que eu passei, tudo para a honra e glória dele. Verdade. E na segunda-feira eu tive alta. E na segunda-feira eu tive alta. Aí fui, aí de lá para cá eu falei, eu tenho que me posicionar. Né? Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que levantar o meu altar. Isso mesmo. Então, pastor, esse é o meu testemunho. Eu tive que levantar meu altar. E eu não tive mais notícia dela, mas eu creio que ela continua na presença do Glória Senhor. a Deus. Porque o que ela passou também foi muito
Muito grande. Foi tremendo que ela passou. Foi uma batalha grande, né? Isso. E eu depois ainda voltei para poder pegar o resultado do exame e eu não tinha nada. Aí, Não, até hoje não sabe onde que eu fiquei 15 dias sangrando. foi só você se posicionar que tudo deu certo. Só me posicionar. Levantar o meu altar novamente. Isso Louvado mesmo. seja Deus. É O verdade. Genivaldo da Conceição, ele fala aqui que a presença de Deus é muito importante para nossas vidas. Isso é fato. É fato mesmo. É, mano, isso é fato em tudo. Isso é fato. Em tudo. Seja trabalho, conjugal, material, física, financeira, o que nós formos fazer, temos que ter a presença do Senhor. Eu já tenho um costume com a minha esposa de nós, todo dia, quando nós vamos levantar, nós oramos para sair, nós vamos dormir, nós oramos, Verdade. estamos na igreja, em todos os lugares nós temos que falar com Deus. Dias de hoje, hoje, está se cumprindo. Eu acredito nisso, Ed. O amor de muitos estão se esfriando, Demais, mano. As pessoas já não têm mais paciência. Não. Já não é mais, não tem tolerância mais. É simplesmente um fechou o outro no trânsito, já puxa a arma. E nós estamos perto do fim. Está próximo isso. O amor está se esfriando, a iniquidade está se aumentando. E essa geração é nossa, Ed. E nós vamos ver que tanto de Gênesis a Apocalipse, esses homens que passaram essas grandes tribulações, essas dificuldades, eles, na sua geração, eles marcaram a sua história. E Deus nos levantou como homem, ministro da palavra de Deus, para que essa geração também nós podemos marcar a nossa história. Porque Exatamente. todo mundo está vivendo uma vida dissoluta de qualquer jeito. Mas nós estamos pregoando a palavra. Aí o Elvis fala, né? Fala muito, nós fala mesmo. Na verdade, ele está aqui comentando, né? Na verdade, ele está batendo um papo aqui com o pastor Genivaldo, referente à Bahia lá, né? Mas legal. Muito bom, gente. Pode falar, Entrando pode. nesse assunto do senhor, pastor, uma coisa que eu não entendo, que você pega o jornal, você vai ler o jornal, é assim. Acabou um relacionamento, o homem ou a mulher vai e mata o outro. Vixe, meu Deus do céu. Falando que é por amor. Por Que matar amor por é amor. esse? Que amor é esse, Que amor verdade? é esse Hoje que eu você comentei tira? isso antes de Amor eu é sair da minha liberdade. casa, é verdade. Amor é liberdade. Eu comentei isso hoje com o pastor Dallas, referente. Amor é liberdade. Amor é liberdade. Eu não posso te obrigar. Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio, varão. Exatamente. Você está aqui, não é porque ele te chamou, é porque você ama ele. Então você está aqui para pregoar o evangelho, falar do amor de Jesus. Você não é um robô, ele não te programou para isso. Você que vai fazer a sua história. Agora, nós estamos casados, cada um para o seu lado, eu vivo a minha vida, mas você não vive a sua, não. Isso é Pelo amor de amor? Deus. Não é amor. Isso não é amor. Isso é uma prisão. E hoje em dia você vê, né? Pai matando filho, Senhor filho da matando glória. pai. Então, tipo assim, isso vale aqui como Mateus 23, 19. O insensato e cego, pois, qual é o maior? A oferta ou o altar? O que significa a oferta? Então, tipo, eles, mais ou menos isso? Isso. A oferta. Ao- Pode falar, mano, pode falar. Eu vejo a oferta alçada ao Senhor uma obrigação. Eu vejo ela como uma obrigação nossa. Então, tipo assim, o que dá pra entender aqui, as pessoas hoje que elas vivem nessa vida, que elas não obedecem, elas estão cegas, então. Isso, são elas insanas e são cegas, insanas, isso, exatamente. né? Agora, a oferta, nós somos obrigados a lançar a oferta ao Senhor. Porque, pensa bem, se nós respiramos é porque o Senhor nos deu. Nós comemos é porque o Senhor nos E as deu. pessoas têm que entender, a gente fala assim de oferta, mas não é só oferta dinheiro, Não é oferta em espécie. Não. Então, isso que as pessoas têm que entender. Vamos colocar aqui. Oferta Vamos é colocar aqui. agradecimento pelo porque sol. assim, nós fizemos um convite para o Ed. Ele poderia estar no conforto do seu lar, mas ele preferiu ofertar A sua vida, presença. a presença. Verdade. Para falar Então, isso aqui é uma oferta. Exato. Então, para nós estamos aqui, nós pagamos por isso. Ninguém nos paga. Nós estamos ofertando para pregoar a palavra do Senhor. Tem um irmão que nos acompanha muitas das vezes, é porque nesse horário aqui está para amanhecer lá em Moçambique, né, Elvas? Então ele acompanha Sim. a programação depois no Facebook. E muitas das vezes eu converso com ele, mano. Eu falo, cara, aí onde você está então, você é crente mesmo. Porque lá é ofertar.
Porque tem gente... Eu conversei com o irmão Antônio, quando eu trabalhava numa empresa há uns anos atrás, eu estava caminhando no Evangelho, ele falou assim, pastor, eu não vou lembrar o nome da Bahia, que ele morava, ele falou, lá era pé de... tem um monte de pé de mamão, tudo pé pequeno, né, que ele falou o nome lá. Ele falou, tinha época que não tinha que comer, e os nossos avós falavam para nós orar, para que o mamão pudesse amadurecer para nós comer no outro dia. Eles ficavam lá orando a madrugada, varão. Era um testemunho que ele dava. E no outro dia estava maduro para poder comer. Aquele pé que ele estava orando. Então nós podemos entender que Deus ele faz milagre. Mas para isso nós temos que ofertar. Ofertar na oração, no louvor, no comprometimento. Tem várias N formas de ofertar na presença do Senhor. Porque é assim, né, pastor? O senhor que dirige uma igreja, o senhor tem um povo. Quando o senhor vai ministrar, que o senhor fala em oferta, muitos já viram o rosto pro lado, né? Assim? Sim, porque tipo já baixam a cabeça, né? Porque eles estão pensando em espécie. Isso mesmo. Estão pensando em espécie. Mal ela sabe que a oferta ela louvar muito bem, ela louvar um unho da harpa, ela, né, ajudar no ministério, então ela... mas é isso mesmo, as pessoas elas não têm ainda esse entendimento, né? Não. E aí acham que, né, que oferta, você chegar e tirar o seu dinheiro do bolso e dar, já não é uma oferta, porque você vai estar fazendo obrigado, já não é oferta. Sim, o ministério ele precisa dessa oferta também de espécie, mas a sua oferta maior seria o comprometimento com a obra. Exatamente. Né? Então essa é a sua oferta maior, entendeu? Não é aquela que você paga, né? Porque não adianta você pegar uma espécie, você entregar no altar com o coração trancado, coração angustiado, achando que aquilo você é obrigado a fazer. Não, você não é obrigado. Entendeu? Simplesmente você tem que ajudar a obra, mas tem que ser com alegria, né? É onde você tem uma cadeira para sentar, uma água para tomar. Sim. Não é? Até mesmo a pessoa que vai ministrar a sua palavra, a palavra para nós, ela tem a despesa dela com combustível, sim, com verdade. todas essas coisas. E muitas vezes, né, pastor? O senhor abençoa a vida deles mesmo sem a igreja saber. Não é verdade. É assim mesmo. Abençoa sem a igreja saber. Isso também vem da oferta que é dada na igreja. Só que eles não veem isso. Eles acham que a oferta que ele deu vai para o bolso do pastor. E muitos ainda pensam dessa forma. Aí Lucas capítulo de número 8, varão, eles falam assim, e as mulheres acompanhavam Jesus e os discípulos. Então nós vamos ver que Lucas, é só para nós entrar aqui, que eu vou dar os minutos aqui para o Ed ministrar, senão acabou o prazo, Ed. Mas nós vamos ver aqui, Ed, que Lucas capítulo 8, nos fala assim, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios, e Joana, mulher de Cusã, procuradores de Herodes. Aqui vai falar das mulheres, varão. E essas mulheres aqui, só para nós entender aqui, Rose. O irmão falou do altar aí, falou da oferta. Olha só. Essas mulheres aqui, elas foram curadas. Porque fala de Jesus e os seus 12. Mas nós vamos ver que Jesus, ele fez grande obra. Discípulo significa aprendiz. Ele estava aprendendo com Jesus e fazendo a obra também. A obra que ia acontecendo, essas pessoas elas estavam também virando os discípulos. A Bíblia vai falar que essas mulheres, elas sustentavam o ministério de Jesus com ofertas. Aonde Jesus ia, as mulheres estavam indo também para abençoar Jesus. Então, se Jesus te abençoou, meu filho, minha filha, no nome de Cristo, abençoa aonde você congrega. Abençoa o ministério aonde você está. E quando você for visitar outro ministério, leva também uma oferta. A Bíblia nos fala que quando sumiu a jumenta de Quins, que era pai de Saul, ele foi atrás. E ficou sabendo que havia na cidade de Betel um profeta, que era chamado de vidente, né? Que era Samuel. Aí ele falou assim, eu não posso ir ter com ele, porque eu não tenho nada para ofertar. Então você vai ter com o homem de Deus, em outras palavras, vai ir para a igreja, vai para ofertar.
Porque a igreja precisa disso, né? Então nós vamos entender que essas mulheres, elas foram curadas. Então, se você crê que você foi liberto por Jesus, se Jesus é na sua vida, então não precisa nem do mandamento. Já é uma obrigação, como você falou. O Genivaldo tá falando aqui que lá na Bahia o povo não gosta de ofertar. Mas explica para ele lá, Genivaldo, que a oferta não é só financeira, o dinheiro. Fala para ele lá, tipo, limpar a igreja, na tarde da bênção, entendeu? Fazer uma visita no lar. Tem muita gente precisando, isso mesmo. né? Então, assim, você tem que explicar esse detalhe, porque tem muita gente ainda que não entende. Aí nós vamos marcar uma live aí, Genivaldo, e nós vamos fazer aí. Aí nós chamamos o Ed aqui, nós vamos fazer um negócio, vamos fazer assim, de oferta, dízimo ofertas, ousadas, né? Como é que nós. Aí eu trazer essa palavra para esse povo aí abençoado. Isso, mas ele fala assim, porque aqui é muito difícil a oferta, entendeu? Mas explica para ele, você entende que nós tem que explicar porque a oferta é importante, mas também para deixar a igreja bonitinha também, mesmo. porque o dinheiro às vezes as pessoas entendem que é para o pastor, não é para você dar um talento lá na igreja. Em nome de Jesus, você que pode continuar mandando mensagem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos situados, a Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Graça, na Rua Franco dos Anjos, né? Número 10, para a glória do Senhor. Dia 28 agora, sábado, nós estaremos no culto às 15 horas, que vai até às 18 horas, para a glória do Senhor. Agosto profético para a glória do Senhor Jesus Cristo. Dia 28 agora. Dia 28 sábado. agora, tá? 3 horas de culto para nós é pouco ainda. Pouco né? mesmo. É pouco. Para nós estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Quero contar com você. Tiver dúvida aqui, que você que mora na região, porque nós estamos dirigindo esse trabalho lá na divisa de São Roque, tá? Depois de Amador Bueno ali, para a glória do Senhor Jesus. Então nós saímos daqui de Carapicuíba para ir lá, porque nós temos desejo na nossa alma. Viu? Eu falei para você, é fé. Então, irmãos, eu já quero dar a oportunidade para o Ed, que nós temos 15 minutos, Ed. Ed, Cara, fala. Tem só um minutinho, Ed. O Elvis Alves, ele tá perguntando como é que você chama. Fala o seu nome para ele. O meu nome é Almir. Almir. É Almir. Almir. Almir, meu nome é Almir. Ed é um apelido que, quando eu era mais novo, o pessoal falava que eu parecia com Ed Murphy. Ah, entendi. Aí ficou Ed. Então tá. Ó, então Elvis tá apresentado aqui, o Valdir, tá? Bem isso mesmo. E sinta-se à vontade, se quiser mandar mensagem, por favor. Varão, tem oportunidade dentro desses 14 minutos aí, tá? Aí nós já faz uma oração, você que pode continuar mandando mensagem aqui. Nós vamos fazer uma oração no final. Eu quero... Esse Elvis aqui é uma bênção, tá? Ele tá aqui mandando uma carinha. Ele é uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela essa amizade que eu tenho com ele até hoje, para a glória do Senhor. E você pode continuar mandando mensagem, que ao termo da mensagem, já prepara uma... É pela fé. Um copo d'água, que nós vamos estar orando, tá? Intercedendo a seu favor, em nome de Jesus. A palavra está contigo, varão. Aí é aquele negócio, né, pastor? Igual o senhor falou, se você tiver fé. Se você não tiver fé, vai ser simplesmente mais um copo de água. Verdade. Vou aqui em Mateus 21, 18. Glória a Deus. A figueira seca. Oh, glória! Louvado seja Deus. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. Isso é Jesus. Ele estava saindo, indo para Betânia. Aí, no meio do caminho, ele teve fome e encontrou uma figueira. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, Senhor, que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te, precipita-se no mar, assim fará. E tudo que perdizes na oração, crendo, o recebereis. Essa passagem da figueira, Jesus ele queria dizer para os discípulos que não adianta você ter uma flor
você ter belas folhas, né? Porque eu creio que a figueira estava toda cheia de flores, de folhas, e estava bonita, né? Aquele verde das folhas. Mas ela não tinha frutos. Então não adianta você ser belo por fora e se você não gerar fruto para o reino de Deus. Verdade. Não adianta você chegar, você cantar bem, você ministrar bem, você falar do amor de Cristo, se você não gerar fruto para o reino. E muitas vezes é isso que Jesus vai fazer. Se você não gerar frutos, ele vai secar você. Ele vai podar você. E aquele negócio, dê glórias a Deus se ele podar você para que você possa criar folhas novamente e gerar frutos. Porque ele vai ter misericórdia. Ele não vai querer te tirar de uma vez pela raiz. Ele vai podar você para que você crie forças novamente e você possa gerar frutos para o reino dele. Então, irmão, se você que está aí, está se sentindo sozinho, solitário, você está se sentindo oprimido por alguma coisa e você está querendo desistir, não desista. Não desista porque o Senhor te levantou. Se Ele te deu a palavra, Ele te deu o entendimento, te deu a visão para que você pudesse ler as escrituras dele, faça isso. Procure mais entendimento, procure a base, procure seu pastor, procure um líder seu para que ele possa te instruir melhor, para que você possa entender e através disso você possa gerar vidas, gerar frutos para o reino do Senhor. Porque uma árvore sem fruto, ela não presta. Amém? Amém. Eita, Jesus. Foi rápido Acabou, demais. acabou. Meu Deus. Senhor da glória, Senhor da glória, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua Amém, vida. pastor. Só cumprimentação aqui, tá? Eu estava falando com a minha esposa hoje, eu falei pra ela, você sabe por quê? Eu falei assim, ó, Jesus, ele disse que ele ia cortar a árvore que está dando fruto. Mas pela lógica que está dando fruto, eu não vou cortar. Mas ele falou, eu corto para que possa gerar mais fruto. Então nós podemos entender que quando... Aí eu falei para ela, que quando Jesus fala que vai cortar aquilo que mais nós gostamos. Exato. Vai cortar aquilo que mais nós estamos pegados. Mas para que possa gerar mais e o nome deles venha a ser glorificado. Porque não há nada que Deus faz na nossa vida para que o nome dele venha a ser glorificado. Para nós estar aqui, a honra não é minha. Eu louvo a Deus pela vida do Ed, pela sua vida, por essa programação. Mas a glória aqui é para Cristo. Verdade. Para que o nome dele venha a ser glorificado em tudo, em tudo. Então nós podemos entender, se está gerando, Deus ele corta para que possa gerar Exato, muito mais. E não é, detalhe que ele falou, não é por aparência, tá? Não é aparência, porque gravata, terno bonito, de seda, cabelo bem bonitinho, não significa que está cheio de Deus, não. Tá? A figueira, folhagem bonitinha, tudo verde, coisa mais linda. Jesus foi apalpar, não tinha fruto nenhum. Então que nós podemos ter esse fruto, que agrada não só o coração de Deus, mas alegra o coração dos homens também. Porque aonde tem fruto, né, tem pedra também. Porque a minha esposa foi pegar uma goiaba hoje, de vez que pegar na goiaba, grudou logo no pé, né? Imagina. Santo Deus. Jesus de Nazaré. Foi mesmo. Acabou com as goiabas. Então, mas é porque eu não via um pé de goiaba com tanta goiaba. Então, tipo assim, eu falei, eu vou aproveitar, né? Mas enfim. Então, mas você vai ver que machuca o pé. E ela pode ter certeza que ela vai gerar mais ainda. Então, assim quando eu voltar lá, ela vai ter mais. Assim somos nós na presença do Senhor. Que não venha a ser só de folha, né? Mas que possa gerar, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E que toda vez que nós venhamos sentir que nós somos mais, que nós estamos fazendo muito, que o Senhor venha nos podar. Venha nos podar para que nós possamos gerar. Não, quando a gente não estiver obedecendo, Deus tem que nos podar para a gente, né? Pra gente voltar ao nosso, às nossas origens, né? Exatamente. Oi? Tem um louvor que fala que ele cresça, que eu diminua. Verdade. Que ele apareça. Porque quando a gente quer fazer mais que Jesus, nós Ó, gente, não somos olha, nada, né? a programação tá acabando. Tem muita gente entrando aqui, ó. Agora entrou a pastora, a esposa do pastor.
Seja bem-vindo. viu? Wagner Aparecido. Tem um Wagner Aparecido aqui, então vai ter muita gente. O culto, na verdade, desculpa, a programação tá terminando, mas é quinta-feira que vem tem mais. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, todas as Isso, quintas-feiras. e- E saber, Ed, se está congregando, Sim, estou. deixa aqui, varão, deixa aqui. Eu congrego Com a na- rua, tudo certinho aqui. Congrego na Vida Church, Igreja Novidade de Vida, do Bispo Alexandre e Bispo Vivian. Agora o endereço eu tenho que ler aqui. pastor, Fica à porque vontade. Pode ficar à vontade. Fica à vontade, em nome de Jesus. O celular também é uma agenda, né? É uma agenda. Antes eu fazia o quê? Eu pegar aquele bolo de papel e ficar folheando. Hoje você só abre o celular lá já responde para a glória do nome do Senhor. Não, na verdade, esse aparelho aqui está na nossa vida, porque eu tive um probleminha com um outro aparelho e eu não consigo fazer nada. Nem usar o meu e-mail, porque ele está num outro aparelho. Então, pode ficar à vontade, deixa o endereço, os dias de culto, tá bom? Essa igreja ela fica ali na Vila Crete, próximo ao Mercado Bem Bom. Ali dirigente é o Bispo Alexandre e a Bispa Vivian. São uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles me ensinaram muito, eu aprendo cada dia mais com eles. Graças a Deus. Uns bispos de uma humildade tremenda, um coração amoroso, Glória a Deus. zeloso pelo povo que está com ele, pelos filhos que ele tem. E eu só tenho que louvar a vida dos meus bispos, dos meus irmãos que também ali estão, os pastores lá da casa, que são pessoas assim muito usadas por Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um Louvado deles. seja Deus. Porque é aquele negócio, nós temos que honrar, né? Dar honra a quem tem honra. Não é Verdade. assim que a palavra Isso diz? mesmo. Porque quando nós não honramos os nossos líderes, coitados de nós, né? Nós não somos dignos. Não somos mesmo. Temos que honrar. Mas eu louvo a Deus, tá? Então, eu vou dar essa honra pro Ed, está orando pela família do Wagner. Amém. Então, vamos orar pelo Elvis. Vamos estar levantando um clamor aqui pela vida do Genivaldo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Do pastor Pastor Diego Dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Lucileide. É Lucileide. Que Deus abençoe, um beijo no teu coração também. Amo ela em Cristo, tá bom? Então, nós vamos apresentar também, porque ela tem uma filhada necessitada também de oração. Amém? Glória a Deus. Manda o nome aqui, Lu, para nós estar orando aqui também, aproveitar este momento de comunhão aqui, tá bom? Manda o nome para nós possa estar orando por essa família, por esta causa a qual você tinha apresentado lá. E o nome de Deus vai ser glorificado. Então eu vou passar essa honra aqui pro pastor, pro Ed, está levantando um clamor pelas suas vidas, pela fé, você que pode, isso aqui é fé. Paulo não tinha como fazer a obra missionária lá, varão, porque tinha que orar pelo enfermo e falou assim, ó, aqui tá a toalha, né? Pegou a toalhinha lá, coloca lá, porque eu acredito na cura, na bênção que nós fazemos pela água. Ó, a Ercila aqui, ela tá falando foi o Santos que mandou um abraço. Obrigada, Santos. Um abraço e um beijo aqui, né, pra... Ercila, o Santos pediu para te mandar um abraço. Obrigada, Santos, pelo... O Santos é uma bênção, né? Obrigada pelo abraço, Santos. Deus abençoe. Eu cheguei aqui atrasado por causa dele, tá? Tá bom, então. Cheguei aqui. Ed, adora a Deus aqui em oração, levanta um clamor, estarei na intercessão aqui por essas vidas, mano, por essas vidas. E aqui nós já dá a bênção apostólica e nós saímos daqui com chave de vitória, sabendo que dia 28, sábado às 15 horas, nós temos um culto maravilhoso. E todas as quintas-feiras, às 22h20, nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Para Deus, varão. Pai, em nome de Jesus, Obrigado, Senhor Deus, Pai. nesse momento, Senhor, nós queremos, Pai, colocar em seu altar cada vida, Senhor, meu Deus, Glória que a Deus. foi lançado aqui, Senhor, meu Deus, pedindo oração, Senhor. Oh, Cada um, caramba, Senhor, meu Deus, ok. que acompanhou essa live, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa, Pai amado santo, derramar sobre a vida dele, Senhor, meu Deus, Aleluia, toda a novidade de vida, Senhor, meu Deus. Tudo que o coração deles pleita, Senhor, meu Deus, todo o desejo do coração deles, Pai. Aqueles, Senhor, meu Deus, que necessitam de cura, Senhor, que o Senhor seja a cura, Em Pai. nome Aqueles de que Jesus. necessitam, Senhor, meu Deus, de porta aberta, Senhor, meu Deus, que o Senhor seja a porta, Em Pai. nome de Jesus. Deus, que toda enfermidade, Pai, lançada sobre esse povo, Senhor, meu Deus, Seja repreendido. seja repreendido em nome de Em Jesus, nome Senhor. de Jesus. E o Senhor, Pai amado santo, possa jogar ao lugar onde o Senhor assim Glória a desejar, Deus. Pai.
Deus, em nome de Jesus, Pai amado santo, nós estaremos, Pai, encerrando esse trabalho, Senhor, meu Deus, mas crendo que cada família, Senhor, meu Deus, que estava presente, Senhor, meu Deus, acompanhando, o Senhor, Deus amado santo, tocou, Pai. O Senhor estendeu as suas mãos. O Senhor entrou com provisão, Senhor. Deus, eu creio, Pai amado santo, na vitória de cada um dos seus filhos. Eu creio, Pai amado santo, que o coração quebrantado, Senhor, meu Deus, nessa noite nós tivemos. Eu creio, Pai amado santo, que aqueles que não tinham entendimento, Senhor, meu Deus, alguma dúvida, Senhor, do que nós falamos aqui, entrou o entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, Pai amado santo, não nos levantou nessa noite, Pai, para que nós jogássemos sua palavra em vão. A sua palavra é uma semente, Senhor, meu Deus, que onde ela cai, ela germina, Senhor. Então, Pai amado santo, nós cremos que essa semente, ela dará fruto, Senhor. Ela dará fruto para o seu reino, Deus. Pai, porque nós não queremos a honra para nós, Senhor, mas a honra é sua. A glória é sua, Deus. Pai, guarda os seus filhos, Senhor, meu Deus. Protege eles, Deus. Dê um final de semana abençoado. E não aparta, Senhor, meu Deus, o seu espírito de nenhum deles. Enquanto eles estiverem, Senhor, meu Deus, buscando a Ti, por menor fé que eles tenham, Senhor, envia os seus anjos para abençoá-los, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus que possa estar sobre cada vida, se assim você crê. Diga amém. Que Deus abençoe. Rose, um beijo no teu coração. Ed, Deus abençoe. Muito obrigado, varão. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe, maravilha. Ô, glória. Deus abençoe.